Cá estamos nós aqui de novo no nosso canal da Revista em Diabetes, sempre para contar umas histórias e os bastidores, algumas coisas que as pessoas não conhecem, principalmente aquelas que vivem muito com o diabetes. E a gente está hoje com uma pessoa muito especial, a doutora Rosane Kupfer. Eu vou até brincar, porque eu já sou tão amiga dela há tantos anos que às vezes eu não chamo nem mais de doutora, eu acabo chamando de Rosane mesmo, né? E são tantos anos que a gente resolveu conversar com ela para saber um pouquinho como é que o diabetes entrou na vida dela. Mas eu vou deixar ela se apresentar primeiro para vocês entenderem por que ela está aqui com a gente. Tudo bom, Rosane? Tudo bom, Cris? Obrigada pelo convite. É um Queria que você prazer estar aqui. falasse o que atualmente você é. Pode falar. Bom, meu nome é Rosane Kupfer, eu sou médica endocrinologista, sou chefe do serviço de diabetes do IED. E o que mais, Cris? Presidente Para da mim, Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro, já foi membro da diretoria da SBEM Nacional, faz um monte de campanhas para o Dia Mundial do Diabetes há anos. A lista ia ser grande, Rosane. Então, com a palavra diabetes sempre no meio, né, Cris? exatamente. É isso que eu queria começar te perguntando. Quando que o diabetes entrou na sua vida? Cris, essa pergunta é super pertinente, super correta, porque eu acho que não fui eu que entrei na vida do diabetes, né? Eu acho que ele entrou na minha vida quando eu fiz um concurso para o hospital do IED, né? Sou médica concursada de lá, e me deparei com uma vaga no serviço de diabetes, que era a única vaga, era essa vaga ou o plantão. Lá os serviços são separados, né? Então, quando a gente sai de uma pós-graduação, de uma residência de endócrino, pelo menos naquela época, eu não vou dizer há quanto tempo tem, em geral você prefere ir para o serviço de endocrinologia, porque é endocrinologia mais focada em endócrino mesmo. E diabetes, assim, eu não era ligada realmente. Bom, daí que, como só tinha essa vaga, eu falei, bom, vou ficar então, né? Mas aí, Cris, depois que eu realmente comecei a atender os pacientes, e eu tive uma felicidade enorme de começar junto com o resultado do DCCT, que foi um grande estudo em diabetes tipo 1 nos anos 90, e que mostrava um tratamento completamente diferente do que era, um foco muito maior no tratamento, na prevenção das complicações, e a gente começou em paralelo a fazer isso no IED. Então, foi muito legal essa experiência. A gente tratava diabetes com basal bolos, no começo dos anos 90, com insulina NPH irregular. Não existiam análogos ainda. Mas os pacientes melhoravam muito, e a gente estava, assim, querendo cada vez mais, né? E o serviço foi crescendo e tal. Daí que depois, muitos anos depois, o doutor Leão Zagori se aposentou e me surpreendeu com uma indicação do meu nome para substituí-lo. E aí, doutor Ricardo Meirelles, doutor Luiz César Pova, me convidaram para a chefia, e ali eu vi, Cris, que, nossa, era um desafio enorme, realmente eu não esperava, eu não me sentia preparada, fiquei um pouco assustada, mas eu gosto de desafios, e eu vi que dava para fazer muita coisa ainda. A gente precisava de muita coisa ainda no serviço. Apesar de ter sido um serviço que eu peguei já pronto, né, com uma unidade de educação, com as pessoas com a mente aberta, né, para o tratamento multidisciplinar, com unidade do pé diabético, né, na prevenção de lesões e amputações, com apoio de oftalmo, dermato, cirurgia. Então, já peguei uma coisa bem estruturada, mas faltava muita coisa. Principalmente o quê? Eu já estou me estendendo, já vou logo dizendo. Faltava acesso para os pacientes. Acesso, uma palavra tão simples, mas tão complicada em alguns lugares desse Brasil. Então, eu via que os pacientes tinham dificuldade de chegar ao IED, encaminhados, e também faltava acesso a boas medicações, era tudo muito judicializado ainda. Não que não continue, né? Mas pelo menos no IED eu tive
a grata satisfação de cada vez menos judicializar. Por quê? Porque a gente passou a ter esses medicamentos lá. Então, eu vi aí uma grande oportunidade de melhorar o serviço, não só para o paciente, mas também para os médicos. E daí a gente foi construindo junto, eu aprendendo a ser chefe, a chefiar, não era fácil. E o aprendizado e a dedicação fazem você cada vez ficar mais leve, e eu me sinto muito bem e feliz com o que eu faço. Bom, você já colocou um desafio logo no início, né? Porque você entrou nesse mundo mais próximo justamente com o DCCT. Eu me lembro dessa época, quando eu estava fazendo uma cobertura do Congresso Doutor Chakra, em São Paulo, e estava tendo uma coletiva e a gente explicou algumas coisas, e aí, de repente, eu fiz uma pergunta para a coletiva, falando o que eles achavam do DCCT. E a surpresa dos colegas, olhando para a minha cara, o que ela está perguntando? Quando a gente saiu, foi: o que você está perguntando? O que é esse DCCT? Então, assim, ele foi um marco muito grande, e você justamente, acho que, tendo entrado próximo a essa data, isso com certeza mexeu com Mexeu todo muito, mundo, né? Cris, mexeu muito. O problema era esse, né? Fora do IED, nas grandes emergências dos hospitais, nunca tinha se ouvido falar nisso. Então, se um paciente nosso tomando 4 picadas de injeção de insulina por dia, naquelas proporções, né, basal bolos, se ele necessitasse um atendimento numa emergência de um grande hospital público, eles simplesmente, os médicos ficavam horrorizados com aquele tratamento, diziam que a gente queria matar as pessoas e trocavam toda a insulina do paciente. O paciente voltava para o IED, explicava tudo e a gente voltava o tratamento, né? Eu acredito que com isso, e depois entrando na era dos análogos, a gente conseguiu ajudar muita gente. O É, IED, ele, para quem não conhece, né, ele é um hospital de referência em endocrinologia e metabologia, um único hospital só para isso, e o serviço de diabetes ele é muito grande, né? Sempre foi caracterizado por atender muitos pacientes. Porém, como um centro de referência, a gente recebe pacientes complexos, pacientes em nível secundário e terciário. Então, praticamente, o que você tem a oferecer para o diabético tipo 2, por exemplo, é a insulinização, que, bem ou mal, não é muito feita pelo pessoal da medicina geral, medicina interna, os cardios, né? Então, o que vem para o IED é paciente tomando insulina, tanto tipo 1, em 100% dos casos, quanto tipo 2, em mais ou menos 90% dos casos. É o que a gente tem lá. Então, são praticamente 5.000 pacientes que vêm frequentando nesses últimos 3 anos, e mais uns 70.000, 80.000 prontuários que permanecem lá desde o início. O IED ele foi criado nos anos 50 pelo professor Arduino, depois de uma visita à clínica Joslin, em Boston, onde ele se encantou com o manejo, com o tratamento do diabetes baseado na multidisciplinaridade. E ele conseguiu fazer aqui no Rio de Janeiro um hospital que, isso eu aprendi, se chamava IED, Instituto Estadual de Diabetes, né? Já colocou uma enfermaria para tratar o pé diabético, com enfermagem, capacitou as enfermeiras, já era uma outra visão. Então, daí depois, logo alguns anos depois, veio a endocrinologia e o IED passou a ser esse centro de atenção em diabetes e endocrinologia. Por isso que o nome diabetes veio na frente. Uhul! Entendeu? você inclusive está falando assim, pelo que você está contando para a gente, na verdade, a sua trajetória também profissional como médica, né, como endocrinologista, ela veio junto com a evolução até do Instituto, né, ao longo dos anos. E você teve muito contato também com os pacientes. Você vê assim,
como é a evolução do próprio Instituto e a evolução do entendimento dos pacientes sobre a importância de tratar o diabetes? Existe, você já viu parou para Já, pensar sobre isso? já, Cris, já sim. Tem muitos pacientes que têm até plano de saúde no IED e se preferem se tratar no IED do que em consultórios privados. Por quê? Porque no consultório a medicina é muito solitária. Um médico sozinho tem que fazer de tudo. Então, no IED, não, você tem a atenção da educação, da educadora, de uma unidade de educação, você tem os diversos profissionais, além da enfermeira, para qualquer educação pontual, você tem os profissionais que só atendem diabetes. Você imagina a formação desses profissionais, como é que fica bacana depois de alguns anos. Você tem psicólogo especializado, e aí toda uma equipe especializada em atender diabetes. Dermatologistas, oftalmologistas, nutricionistas, nefrologista. Então, realmente é um acolhimento tal, e agora sim a gente tem o serviço de pediatria que foca exclusivamente nas crianças e adolescentes, que é diferente, né, Cris? Não é a mesma coisa. Eu parei até de atender criança e adolescente. Na minha época, tinha pouco endocrinopediatra que via diabetes. Então, eu vi muita criança. As minhas crianças do consultório agora já estão casadas e com filhos, né? Então, mas naquela época a gente tinha que atender. Agora não, as crianças, as famílias. Então, é toda uma aproximação diferente, é um acolhimento, e o paciente realmente aprende. Você sente, quando você conversa com os pacientes, você vê que eles aprendem, eles praticam, né, toda essa cultura do bem-estar vivendo com diabetes. É claro, não vou dizer para você que é todo mundo que se beneficia disso, mas a gente tenta encontrar sempre um jeito de tocar o paciente, né? De tocar a sensibilidade do paciente para aquela questão. Nos diferentes níveis sociais, tudo é possível. O que importa é você não parar, é você estar sempre, educação é contínua. E o Deixa eu te fazer paciente tem uma doença crônica, né? Uhum. Então, é Deixa eu fazer sempre o uma momento de pergunta. aprender. Pelo jeito que você fala e pelo jeito que você conta, eu acho que, na verdade, são três coisas interligadas na sua vida. Me corrige se eu estiver errado. É a sua vida como médica, o IED e o diabetes. Eu acho que elas Sim, não se separam quase, né? não separa, porque pelo IED e pela sociedade eu me envolvo muito. Então, no IED é batalhando pelos bons medicamentos, pelo bom acesso, pela preceptoria dos alunos, formar bons médicos, bons endocrinologistas e, por que não, bons diabetólogos. E a gente tem conseguido cada vez mais causar interesse nos médicos jovens, né, pelo paciente com diabetes. A gente tem conseguido isso, de uma certa forma. E aí vem a sociedade. Atualmente sou presidente da regional, mas já fui vice-presidente da nacional 2 vezes, já fiquei 4 anos na SBEM. Então, a gente vai aprendendo, vai praticando, vai se envolvendo e estuda muito, né, Cris? A gente estuda muito. Até quando vocês vêm com uma pesquisa que saiu ontem, foi publicada hoje no New England, às vezes vocês pegam um press release antes da gente ter conhecimento. Então, a gente tem que ir lá estudar para poder responder em entrevista até. E é um aprendizado a cada dia. E no consultório, automaticamente, você acaba virando uma referência para tratar a diabetes. Então, realmente, eu tô cercada de diabetes, estou envolvida com diabetes. Não que eu tenha deixado de fazer o resto da endocrinologia, mas a minha vida está muito em função, com certeza. Para a gente encerrar nossa conversa, eu queria dois conselhos para você. Eu sei que eu tenho aquele papo de que se conselho fosse bom vendia, mas na verdade não chega a ser um conselho, mas seria um pensamento, né? O que você diria
para um paciente, ou o que você diria para um profissional que está se formando agora, para convencê-lo, um a tratar e o outro a se enveredar pela área do diabetes? Olha o desafio aí, mais um. Uau, me pegou de surpresa, hein? É tanta coisa que eu falo muito, né? Então, para o jovem que se interessa, para o jovem médico que se interessa, outro dia eu tive uma experiência linda lá no IED. Eu estava entrando no refeitório e eu vi que vinha uma aluna no sentido contrário ao meu, né? Eu estava andando, vi a aluna e tal, mas, assim, não ia conversar com ela nem nada. Entrei no refeitório, ela entrou atrás de mim. Doutora Rosane, eu queria lhe dizer que eu já era interessada em diabetes, mas agora aqui no IED eu estou muito mais interessada. Queria lhe dar os parabéns pelo serviço. Os médicos do serviço são maravilhosos, os professores são maravilhosos. Eu realmente estou adorando. Aquilo fez meu dia, né? Então, assim, aos jovens eu convido a fazerem o concurso para residência em endocrinologia no IED, que a gente vai tratar vocês muito bem, despertar o interesse. E aos pacientes, eu chamo para uma conversa amigável, para a gente conversar, para saber o que se passa na vida, porque você não vai tratar o diabetes de uma pessoa, você vai tratar a pessoa. Ela é muito mais do que o diabetes, né? Seja um idoso que tem toda uma vida pregressa, seja um jovem que tem todo um futuro pela frente, a gente tem que conversar e escutar o que está pegando, por que a coisa não vai para frente. E, sabe, você tem que ter empatia. Eu sei que é uma palavra que já está mais do que batida, mas essa palavra, para mim, nunca vai sair do meu pensamento. Você realmente tem que se interessar pela pessoa e não só naquele ajuste de insulina. É muito mais do que isso. Bom, gente, a gente vem conversando aqui com as pessoas, tirando um pouquinho aquela distância, aquela, né, profissional, lado profissional, para trazer um pouquinho do coração, e foi isso que a gente trouxe aqui com o depoimento da doutora Rosane, agora eu chamei doutora, tá vendo? Com a Não doutora Rosane, precisa. de peito aberto, contando para a gente o que ela sente e o que ela vem passando. E tudo que a gente vem contando para vocês aqui no nosso canal são as pessoas que são apaixonadas pelo diabetes de alguma forma. Você é como se a gente fosse diabetes tipo 3, que eu fico brincando, né? Onde a gente vive, convive, experimenta e sente, a gente sente o que vocês estão precisando e o que vocês podem contar com a gente. Queria agradecer demais a doutora Rosane pelo bate-papo, que ela continue sempre aqui com a gente, com a revista, dando entrevista, porque, nossa, o que tem de história aí para contar, É verdade. vai render. Umas palavras finais, doutora Rosane, e obrigada aqui pela participação. Bom, Cris, eu queria muito agradecer a você pela nossa amizade, parceria de tantos anos, agradecer o convite para estar aqui, o reconhecimento que você tem em cima do nosso trabalho, agradecer a quem está nos ouvindo e, enfim, estamos aqui, estamos todos juntos, vamos em frente. Vamos em frente, gente. No próximo mês tem mais uma entrevista especial com um convidado especial aqui na Revista em Diabetes.